Oba, em Casa com Conspiratória, começando, é coisa boa e é uma delícia, gente, eu adoro estar aqui em casa, recebendo o pessoal, os convidados, que para mim é um convidado de honra, né, gente? Quando a gente fala em receber amigos, pessoas também profissionais com tanta história bacana para nos contar, a gente tem que preparar uma mesa bonita, fala a verdade, né, Cláudio? É isso aí, a mesa tá linda, como sempre. Com certeza. E hoje eu quero até começar falando, gente, o seguinte, essa mesa maravilhosa, eu devo, né, a começar pela toalha, porque a gente não consegue colocar nada em cima da mesa, a gente pode pôr, claro, mas quando a gente usa uma toalha bonita, né, se torna muito mais elegante, muito mais refinada, muito mais aconchegante e dá um ar assim de aquele cuidado, aquele zelo pelo nosso convidado. Então, eu quero agradecer muito a Thelma Ribeiro, que é uma eu chamo ela de Thelminha, uma grande amiga minha conterrânea de Tupã, que ela além de arquiteta, ela é uma pessoa que decora como ninguém, né? Ela tem assim um bom gosto ímpar. E ela tem desenvolvido agora muitas toalhas, porta-guardanapo, olha a coisa mais linda, a gente quer mostrar para vocês, olha que fofa. Ela fez tudo na pedraria, com as flores também em tecido. As roupas, os tecidos que ela usa são todos de tapeçaria, muito refinado. Enfim, eu quero mandar um beijo muito grande para a Thelminha e dizer que eu fiquei muito feliz com este presente, com este mimo. E o telefone dela é 14 99784 8264, operadora 14, desculpa, 99784 8264, Madame TT Oficial. Sigam ela nas redes sociais, que vale super a pena, tá? E hoje eu estou recebendo uma querida também, que já esteve aqui com a gente há pouco tempo, inclusive, e ela adorou, que entrou com o pé direito aqui com a gente no programa Em Casa com Conspiratória, que é a doutora Juliana Garbo. Ela é advogada na área previdenciária e ela vai falar sobre o tema pensão por morte. Olha que tema sério, gente, como sempre, advogados sempre mandando muitíssimo bem. E a nossa querida não poderia ficar por detrás. Então seja muito bem-vinda, doutora Juliana, é um prazer recebê-la novamente aqui, viu? Obrigada, Sibeli. Eu agradeço o convite hoje. A mesa tá linda. Gostou? Maravilhosa. Não vejo a hora de começar a degustar também, né? Eu falo sempre para os convidados aqui, ficam olhando, eu falo, gente, calma, que vocês vão comer. Porque o cheirinho tá bom, né, doutora Juliana? Com certeza, brincadeiras à parte, mas tá maravilhosa, a recepção também maravilhosa. Muito obrigada, Sibeli, pelo convite. Obrigada, doutora Juliana. E você fez muito sucesso mesmo, né, na outra vez que você teve aqui, foi muito bom. E hoje essa parte de pensão, né, por morte também é um assunto muito assim que muita gente esquece, né? E a gente também não tem noção. Quem não é do ramo fica meio que perdido. Então é importante você esclarecer isso pra gente. Então vamos começar fazendo essa pergunta. Ó. Quem tem direito a receber a pensão por morte? Certo. É muito importante falar desse tema, porque principalmente no momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, né? Onde a gente sabe a quantidade de óbitos, né, que nós tivemos. Muito. E quem tem direito a receber a pensão por morte são os dependentes do segurado, que é aquela pessoa que ou estava aposentada, ou ela estava trabalhando, contribuindo para a Previdência, ou estava no período de proteção ali, quando ela para de contribuir, mas ela tem ainda um período de proteção. Esses dependentes são o esposo ou a esposa, né, para as pessoas que são casadas no regime civil, o companheiro ou a companheira, independente do sexo, que vão ter direito a receber pensão por morte, e os filhos também, como dependentes ali de primeira classe. Não existindo esses dependentes, nós passamos para os dependentes de segunda classe, que são irmãos ou os pais, também pode haver um direito, desde que seja comprovada uma dependência econômica. E também irmãos que sejam inválidos também vão ter direito a requerer o benefício de pensão por morte. Ah, legal isso. Vocês perceberam bem que são várias situações interligadas, na verdade, mas que são mais próximos em relação à família. Sim, sempre vai se analisar se existem os dependentes de primeira classe. Havendo os dependentes de primeira classe, os da segunda classe não terão direito. Sim. Mas agora, se a pessoa faleceu, não tinha o pai ou a mãe viva, né, ou tinha um irmão ali que era dependente economicamente, vai ser necessário comprovar essa dependência econômica, mas também pode ter direito ao benefício. Agora, doutora Juliana, como é que pode, então, ser comprovado isso? Porque muitas vezes também não sabe aonde buscar, né, esses cuidados para a gente poder correr atrás. O Brasil, ele é o país da informalidade, né? A gente tem muitas coisas que são feitas de boca e em relação às relações entre as pessoas também é dessa forma. Então, é muito importante que a pessoa, principalmente que vive em união estável, tenha ali uma forma de comprovar minimamente essa união. Então, são
diversos documentos, mas hoje o INSS ele exige no mínimo 2 documentos para comprovar a união estável. E aí pode ser documentos de certidão de nascimento dos filhos em comum, né? No caso, se o casal teve filhos. Se não teve, comprovante de residência, né? De coabitação ali dos dois. Pode ser conta bancária conjunta. A própria certidão de união estável, que é feita em cartório, também é um ótimo documento para comprovar a união estável. Mas aí existe uma infinidade de documentos, né? Então, plano de saúde, onde a pessoa é dependente, declaração do imposto de renda. Mas é importante que a pessoa ali que tem a união estável, mas que não tem ela formalizada em cartório, tenha documentos. Porque às vezes existe um acordo ali entre o casal de, tudo fica no nome de um. E aí na hora de pedir o benefício, tem esse problema de não conseguir comprovar a união estável. Então é importante ter o nome dos dois. Sim, é importante que tenha o nome dos dois. Sim, porque até mesmo na justiça hoje é necessário que você tenha minimamente indício, né, de que existia a união estável. Não basta eu simplesmente ter testemunhas. Eu preciso levar ali uma documentação, ainda que mínima, para comprovar que existia ali aquela relação. Certo. Agora, como comprovar a condição de companheira ou companheiro para receber pensão por morte? A condição de companheira, ela vai ser comprovada pela convivência em comum, né, a coabitação, comprovante de residência, ou também por testemunhas, mas aí vão ter que ser apresentados outros documentos, só as testemunhas elas não são suficientes, né, porque a gente tem um sério problema ali de fraude, então até para evitar isso, precisa ter uma prova documental que vá colaborar ali com o depoimento das testemunhas. Sem sombra de dúvida, você está dizendo um ponto que eu acho muito sério de ressaltar. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho como falar para a mãe, para a tia, para a avó, para uma amiga, para um parente, como testemunha, né? Como testemunhar o fato. Mas muitas vezes você vê tanta coisa, né, errada, que, por exemplo, a pessoa até paga para alguém falar que era testemunha, enfim. Então é muito importante mesmo que tenha tudo no papel, né? Como diz o outro, tudo que está verbalmente, né, feito, formalizado, declarado mesmo que cartório e tudo mais. E título também, eu queria te perguntar. Às vezes as pessoas falam assim, mas coloca ali no papel, a pessoa escreve no papel e assina. Isso não não se torna um documento. Não é uma prova boa, né? Na verdade, no INSS você não vai conseguir com esse tipo de prova. E judicialmente é como se fosse uma prova testemunhal. Então o juiz ele vai invalidar aquela prova e ele vai chamar a testemunha, porque aí ela vai prestar um juramento, né, para dar aquele depoimento. Mas isso, como eu falei, tem que ter alguma prova documental. Então, de todo o período que a pessoa conviveu em união estável, né, algum documento ela vai ter que ter, né? Nem seja um comprovante de endereço, ou uma carteirinha de clube, ou um seguro, ou uma ficha de empresa. Às vezes, na empresa, quando a pessoa começa a trabalhar, dá o nome lá dos dependentes, do marido, o endereço. Algum documento que seja ali de início de prova, né, que a gente chama, para poder levar esse caso para a justiça, senão nem vai ser apreciado. Outra coisa, não sei se vou mudar um pouquinho o foco só da conversa, mas falando em relação também em termos de comprometimento, ou mesmo servindo como um documento. Celular, é só uma parte que eu estou te fazendo. Tudo que é registrado em celular, ou falado, ou verbalmente falando, conta-se alguma coisa, alguma vantagem para ambos ou não? A produção de provas na justiça ela é livre, né? Então você pode levar prints de celular, mas vai depender do conjunto de provas, né? Só a prova de celular muitas vezes não é suficiente, mas ela pode ser utilizada assim, é uma prova que a gente chama de prova lista, né? É uma prova que vai ser avaliada, mas vai depender das outras provas também. Sim. Recebo pensão por morte e quero me casar novamente. Perco o direito do benefício? Não perde. Não perde? Não perde. Existe uma confusão aí, não sei em que momento exatamente, as pessoas começaram a difundir essa ideia, né, de que perderia a pensão. Na verdade, não perde, pode pedir a pensão, aliás, pode continuar com a pensão normalmente, mesmo casando no regime civil. A única coisa é que, se esse novo companheiro falecer, você não vai poder ficar com 2 pensões, né? Você já recebe uma, sim. Aí você não vai poder receber uma pensão desse outro companheiro. Se, eventualmente, esse outro companheiro tinha uma situação financeira melhor, você pode trocar as pensões. Você pode escolher a mais vantajosa, mas você não pode ficar com 2 pensões. Sabia disso, Cláudio? Eu não sabia, pra mim é novidade, viu? Nossa, eu não sabia mesmo. Sabia, Luiz? Eu também não sabia, A gente até brinca que você vai ter que escolher o melhor de
defunto, né? Porque Que horror, gente. Olha onde chega a coisa, hein, Suzy? O negócio tá ficando bom, né, Noca? Você poder escolher, meu Deus, agora que interessante. Eu não tinha a mínima noção. Não tinha mesmo a mínima noção. Tem mais alguma coisa que você gostaria de formalizar aí nessa pergunta, para a gente prosseguir ou não? não, essa pergunta isso aí? a questão é, pode receber, pode continuar recebendo. Certo. Recebo pensão por morte e quero... Bom, isso aí nós já falamos. Recebo pensão alimentícia do meu ex-marido, esposa, né? Após o falecimento dela, terei direito, ou dele, a pensão por morte e ele já se casou novamente. Como é que funciona isso daí? Nesse caso, quando, né, a pessoa tinha ali um companheiro ou tinha, né, um esposo e se divorciou, foi fixado judicialmente uma pensão, então, né, quando houve a separação, foi identificado que um dos dois precisava de pensão e o outro tinha condição de pagar, né? Uhum. E aí foi fixado um valor de pensão alimentícia, né? A pessoa, o ex-cônjuge estava vivo ainda, foi fixado. Sim. Quando ele morre, mesmo que ele já tenha constituído uma nova família, já tenha se casado, se existir uma fixação judicial, é possível requerer na justiça a pensão por morte. E aí como que vai funcionar? Vai haver um rateio entre a atual companheira e a ex-esposa. Então as duas vão receber, se tiver outros dependentes, filhos, também vai ser rateado entre todos. Olha que babado, gente. Você sabia disso também? Eu não sabia não que ia ter que ratear. Então tem que prestar atenção. Sim. Presta atenção, porque às vezes o que você faz hoje vai refletir na sua família no futuro. Então, mas é interessante, né? Porque se a pessoa estava casada, já tinha feito esse acordo, né? O ex-marido aceitou em fazer essa pensão. Aí ele morre. Aí ele morre a esposa, no caso, é isso? E daí ele se casa. E aí tem que ratear, é isso que eu estou entendendo. No caso, o que acontece? Meu marido, né, exemplificativamente, era casado antes, né, de casar comigo. Sim. E ele tinha ali uma esposa e foi fixado na justiça quando ele se divorciou que ele tinha que pagar a pensão para ela. Tá. E agora eu me casei. Isso. E ele paga a pensão para ela e vivemos nossa vida. Ele falece. Eu, como esposa ou como companheira, tenho direito à pensão. Mas essa pessoa que tinha ali, que recebia alimentos dele, também vai ter direito à pensão. Sim, mas o interessante é que era uma história anterior à sua. É isso que eu não estou entendendo. Eu achei assim, que tivesse que ter, então, duas pensões. Não dividir a pensão, uma vez que ele morre. É dividida. Né? Em relação à mulher atual, com a mulher de antigamente. Enfim, mas é lei, né? É dividida. Na verdade, é parte do pressuposto que aquela pessoa ela era dependente de alimentos. E na família mesmo existem alguns acordos, né? Então, exemplificativamente, ele tinha um acordo lá que essa pessoa ia cuidar dos filhos, ou ia cuidar da casa, não ia mais poder trabalhar. E aí a pessoa fica fora do mercado de trabalho, e aí depois e aí existe a necessidade de receber alimentos, então também, de certa forma, né, não é justo que essa pessoa fique desamparada. E a Previdência Social, ela entende que se está fixado pelo juiz essa pensão, e muitas vezes existe uma fixação ali vitalícia da pensão, ela vai receber. Agora, se tinha um prazo, por exemplo, o juiz fixou lá, ela vai receber alimentos durante 2 anos. Então, ela vai receber a pensão por morte até cessar ali o prazo que ela deveria receber alimentos. Não vai receber vitalício nem por um prazo maior. Agora, me fala uma coisa. É comum esse tipo de... que falam que quando a gente se separa, durante 2 anos, o ex-marido te dá essa cobertura necessária e tal. E depois, pós 2 anos, não mais? Isso procede ou não? Na verdade, vai depender muito da fixação, né? Então, se é uma união estável, vai ter que ter ali o reconhecimento da união estável, a dissolução, e aí a fixação de alimentos. E aí o juiz vai avaliar, dependendo da idade da pessoa, por quanto tempo. Às vezes, se é uma pessoa que tem problema de saúde, o juiz pode fixar por um prazo maior. Então, não existe regra, né? Eu não atuo na área de direito de família, mas existe, né, essa avaliação do juiz em relação à necessidade da pessoa que está pedindo alimentos e também da condição da pessoa que vai pagar, né? Porque não adianta também descobrir um santo, como a gente fala, né, para abrir o outro. Sim, certo. Eu nunca pedi o benefício de pensão por morte e meu companheiro ou companheira, e aí o marido faleceu há muitos anos, Posso pedir o benefício agora ou pedir o direito? Quando a pessoa falece, o ideal é que seja solicitado o benefício ali dentro de 30 dias, porque ela vai receber desde o óbito.
Mas vamos supor que essa pessoa, ela deixou passar, não sabia que tinha direito, não tinha informação. Sim. Ou às vezes, né, a pessoa ali está enfrentando um momento de luto, não pediu, passou muito tempo e agora ela não sabe se pode ou não receber o benefício. E a verdade é que pode receber, independente de quando for solicitado, mesmo se passou 10, 20 anos do óbito. Se ali no momento do óbito da pessoa ela estava amparada pelo INSS, estava contribuindo, ou se era uma pessoa que já estava aposentada ou já tinha direito a uma aposentadoria, você vai poder pedir o benefício. A única coisa é que se você demorar muito, se você não pedir dentro dos 30 dias, você não vai receber desde o óbito. Se você demorar muito, você vai receber a partir do momento que você solicitou. Então não se retrocede. Não consegue retroceder. Que interessante, gente. Então, tá vendo como essas coisas são importantes a gente saber? Isso é muito importante, vocês estarem sempre presentes em programas para poder nos orientar mesmo, porque são tantos detalhes, né, doutora Juliana? Da outra vez também que você veio, é muito detalhe que a gente vai aprendendo, é muito bom. A pensão por morte é um benefício vitalício? Não mais. A pensão por morte ela já foi um benefício vitalício, mas com todas as alterações legislativas, né, que a gente teve no decorrer do tempo, hoje ela não é mais um benefício vitalício. Então, a depender da idade que o companheiro sobrevivente estiver na época do óbito, vai ser fixado ali o tempo de recebimento da pensão. Ela só será vitalícia se o companheiro que ficou, né, estiver mais de 44 anos. Então, aí nesse caso, vai receber um benefício vitalício. Então, se era um casal bem jovem, aí pode receber por 3 anos, por 6, por 10, por 15 ou 20 anos, a depender da idade. E a partir dos 44 anos vai ser um benefício vitalício. E aí tem algumas situações também da união estável que a gente falou que precisa comprovar. Se não comprovar que a união estável ela era de um período superior a 2 anos, vai receber somente por 4 meses. Então, tem várias situações ali que você pode receber só por 4 meses, ou se você for muito jovem, você pode receber só por 3 anos ou 6 anos, ou, né, dependendo da situação, se você não conseguir comprovar a união estável, ali pode ser que você nem consiga receber o benefício. E para comprovar a união estável, o que precisa? A comprovação da união estável é com aquele conjunto de documentos, né? Dentro do INSS, se você tiver só um documento, só tem um contrato de aluguel aqui que nós morávamos juntos. Você pode pedir um procedimento administrativo que se chama justificação administrativa, onde são ouvidas testemunhas no INSS. Não é necessário ainda ir para a justiça. Então, além de você poder comprovar por todos os outros documentos que eu já falei, você também pode, se você só tem um documento, ou tem um documento às vezes que não é suficiente, você pode pedir essa justificação administrativa, e aí vai ser agendado um dia, você pode indicar até 6 testemunhas, essas testemunhas vão vir ali falar sobre a ação. Agora, as testemunhas podem ser parentes, porque geralmente eles falam que não deve ser parente, é isso? Tem que ser pessoas... Tem que ser pessoas que conheciam ali o casal, mas de preferência que não sejam parentes, né? Porque acaba comprometendo um pouco, né, a fidelidade da testemunha ali. Sim, mas pode ser até mesmo pessoas de trabalho. Sim, por exemplo, num condomínio, pode ser o síndico do condomínio. Sim, entendi, um funcionário do condomínio que vê a situação do doente que sai. Exato. Tá. Os filhos recebem a pensão por morte até que idade? Os filhos vão receber a pensão por morte até 21 anos. Então, né, se o falecido deixou ali dependentes menores, até os 21 anos eles vão receber. Se tiver ali o companheiro ou o cônjuge, vão receber também rateado o benefício. Né? Cada um vai receber uma parte, a depender de quantas pessoas. Certo. Agora, o que eu sei também, não sei se procede, é que quando você, de repente, tem os pais, ou um dos pais que são da área de, como se diz, pessoa pública, trabalha nessa parte de algum órgão público, como o promotor ou qualquer área, né? Não sei se é toda a área, mas o que eu já ouvi dizer, a pessoa quando ele vem a falecer, os filhos recebem pelo resto da vida e não pode se casar, senão perde essa pensão. Como é que é isso? É na isso verdade, mesmo? esse é um outro regime de previdência, né? Os servidores públicos, eles têm um regime de previdência diferenciado, então, se é estadual no estado de São Paulo, se é em outro estado, se é um servidor público federal, vai depender muito da situação. Então, nesse caso, até não existe uma regra geral, né? Tem que ver qual que é o regime que esse servidor está inserido. Mas isso pode acontecer, ao ponto da pessoa não ter que se casar para poder... Isso aconteceu lá atrás, em Tupã, na minha cidade, há muito... Nossa, eu era menina. Eu me lembro que os pais faleceram e o pai era... ele era
sei se desembargador ou juiz, acho que ele era juiz. E eles não, teve 3 filhos e os filhos não se casaram, porque se eles se casassem, eles perderiam ali a pensão do pai. Na parte de regime próprio que a gente fala, né, que é o regime dos servidores, eles têm muitas peculiaridades, como eu falei, por conta de cada órgão público ali ter as suas próprias regras. Certo. Mas no passado isso era mais comum. Hoje, com as mudanças, com as sim, reformas tudo, da né? Constituição, isso praticamente já não existe mais, né? Porque sempre vai ser considerado a data do óbito, a legislação que vai ser aplicada vai ser no momento do óbito. Então, se eu tenho um benefício que vai ser concedido ainda, né? Hoje a gente não tem uma legislação que é mais assim, tão protetiva, né? Ela é uma legislação para resguardar o mínimo, né? Ela não vai te dar um direito ali muito além. Se o filho estiver cursando faculdade, o benefício da pensão pode ser pago por mais tempo? Existe uma confusão quanto a isso, por quê? Quando esse filho ele recebe alimentos, né? Então ele recebe alimentos de um pai ou uma mãe que está vivo, mas que estão separados, e aí foi fixado pensão alimentícia. Não cessa imediatamente aos 18 anos, né? É necessário ter ali uma fixação ali de que acabou a pensão pelo juiz. E se estiver fazendo faculdade, pode receber ali até o término do primeiro curso superior. É comum o juiz fixar dessa forma. Só que com o INSS não funciona assim. Com o INSS ele vai receber impreterivelmente até os 21 anos. Passou dos 21 anos, não tem como pedir prorrogação. Sim, e por exemplo, uma pessoa está fazendo um curso de medicina, que são não sei quantos anos, né? E aí depois ainda tem a especialização, quer dizer, a coisa vai, né? Sei lá. Então aí a pessoa tem que vai se ter que virar. procurar os seus próprios meios ali. A pensão ela vai resguardar ali até os 21 e depois disso não mais. Certo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, Cláudio? A pergunta é o seguinte, eu queria saber como que funciona para militares, porque antes era vitalício, né? Quando ele morria a família recebia. Ah, é? É. É isso. Como que funciona hoje? Para militares, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque como eu falei, é um regime específico. E eu atuo no regime geral, que é no âmbito do INSS. Entendi. Então, o regime militar, ele tem as suas peculiaridades ali, tem as pensões, né? Principalmente essas que são muito antigas. Existia ali a questão vitalícia, né? A questão do filho. Então, acho que até mesmo surgiu daí essa questão de que no INSS a pessoa não poderia se casar por conta da pensão dos militares. Mas hoje eu não atuo nessa área. Uhum. Então, vamos voltar um pouquinho à pergunta, ao que você tinha comentado no início. Você falou que você é casada hoje com uma pessoa que já foi casada, né? Uhum. Se ele vier a falecer, a outra pessoa já está recebendo a pensão. Sim. Você também receberia uma pensão. Sim. Essa pensão seria dividido o valor todo para as duas partes, é isso? Como que funcionaria? Sim, seria dividido. Então, É isso mesmo. seria É isso dividido. mesmo, Cláudio. É. É o que você está pensando. O valor ele é rateado. Como que funciona? Dependendo do número de dependentes. Então, hoje... Como assim número de dependentes? Porque ele pode ter filhos também. Pode ter filhos, inclusive, das duas tem mais mulheres. novidade aí. Então, pera um pouquinho. Vamos fazer números. Vamos fazer um desenho. É isso, vamos desenhar bonitinho o negócio. Quer dizer que então, você está casada com um cara que já foi casado. Esse cara, ele deixou uma pensão para a esposa lá, de, sei lá, 5 mil reais, um exemplo. Aí, tá com você, ele morre. Esses 5 mil vai dividir por 2 pessoas. Ou vai juntar com todos os filhos também? Não, vai dividir entre todos, mas como que funciona? Os benefícios do INSS hoje, eles têm um limite. Então, o máximo que uma pessoa vai receber de benefício hoje, né, em 2022, é R$ 7.087. Esse é o valor máximo. Se ele pagava uma pensão, né, para a esposa, essa esposa ela é dependente. E aí, como que funciona no INSS? Vamos supor que ele já estivesse aposentado e que ele recebia R$ 3.000 de aposentadoria. Certo. Então, e dessa aposentadoria ele tirava ali o dinheiro da pensão alimentícia e o dinheiro da vida dele do dia a dia. Quando for converter em pensão por morte, vai ser 50% da pensão, né? Então, R$ 1.500, e mais 10% para cada dependente para crescer no valor da pensão. Então, se eu tenho 4 dependentes, vai colocar mais 10% para cada. Então, eu vou receber
90% da Aham. aposentadoria dele. Então, Sim. o valor total vai ser 90% da aposentadoria dele. Esses 90% vai ser dividido em, Sim. em parcelas Em X. iguais para Sim. todos os dependentes. É assim Entendi. que funciona. Ok. Ficou claro? Bem claro. Obrigado. Então vamos pensar bem antes de fazer os filhos também, né, gente? É. Que horror, coitado dos filhos, eles não têm culpa de nada. Recebo pensão por morte. Posso me aposentar? Essa pergunta eu já fiz? Não. Tá. Pode se aposentar. Faltam 5 minutos? Gente, quando o Cláudio vai fazer assim, 2, 3, olha, gente, eu fico nervosa aqui. Então você responde e se aí se você quiser complementar, só tá faltando mais umas 2 perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas fique à vontade, doutora Tá Juliana. certo. É possível sim acumular os benefícios, né, de aposentadoria e pensão. Então, né, se meu companheiro já era falecido, eu recebia um valor de pensão, mas eu continuei minha vida, trabalho, e aí em determinado momento da minha vida quero me aposentar. É possível acumular os 2 benefícios. Hoje, pelas regras atuais da Previdência, você não vai conseguir receber integralmente os 2 benefícios. Então, você vai escolher o mais vantajoso. Então, até o ideal é você calcular antes de pedir, para você saber qual vai ser o mais vantajoso. Então, se eu tenho uma aposentadoria de R$3.000, aliás, se eu tenho uma pensão de R$3.000, eu vou me aposentar em um benefício de até um salário mínimo, eu vou receber os 2 integralmente. Agora, se o benefício ultrapassar o salário mínimo, aí você vai receber por faixas. Então, existe uma regra de cálculo que é feita, você escolhe o melhor benefício, e o segundo você vai receber 60% da primeira faixa, 40% da segunda faixa. Então, embora você possa acumular, você não vai receber tudo, né? O Sim. INSS não é tão bonzinho assim, né? Sim, mas pelo menos não vai ficar também na mão, não vai ficar sem nada, Exato. vamos dizer assim. Uhum. Você quer deixar você quer deixar algum recadinho? Você acha que deve estar faltando acho que uns 3 minutinhos, é isso, Cláudio? 2 minutos? Uns 2 minutinhos. Vamos deixar suas redes sociais, todos os seus contatos pra gente poder garantir, né, gente? Que a hora que corta ali já era. Com certeza. Bom, eu vou deixar o meu Instagram, o @garboadv.adv. Eu sempre estou postando conteúdos lá sobre o dia a dia da advocacia mesmo, bem legal. e benefícios. E também agora eu estou com um projeto, né, do canal no YouTube, que é Educa Previdência. Né, para o ano de 2023 vão vir muitas novidades, então quem quiser já acompanhar pode ficar à vontade. E a gente espera você sempre aqui, doutora Juliana. O maior prazer, porque sempre você traz assuntos muito importantes. Eu quero mandar um beijo também para todo mundo que está nos assistindo. As pessoas também vão lá, dão uma curtidinha, dão um like lá, toca o sininho lá, gente. Pelo amor de Deus, preciso dos 6 para poder aumentar um pouco de número de seguidores. E fora que assim, ó, tem muitos vídeos ali. Tem mais de 500 vídeos novos para vocês, com assuntos bem diferenciados, bem inúmeros, bem legais para vocês poderem curtir também, aproveitar. E entre também nas minhas redes sociais, na minha página, consultora de moda Cibele Atala, deixa lá também seu like, passa a me seguir também. No meu Instagram, Cibele_Atala. Quero mandar um beijo então para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Doutora Juliana, muito obrigada. Muito obrigada, Cibele. Obrigada mesmo. Beijo! Tchau. E vamos brindar aqui, gente, aqui. Vamos brindar. Saúde! Beijo, Cláudio! Beijo, até mais. Até a próxima.